Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do concurso ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com a Júlia Okubo, que foi aprovada em segundo lugar para o cargo de Relações Públicas, e também com a professora Júlia Branco, que é professora aqui de jornalismo do Estratégia e vai falar um pouquinho mais para a gente sobre os concursos da área de comunicação. Então, eu quero dar as boas-vindas às duas Júlias, né? Coincidência. Mas parabéns pela aprovação, Júlia Okubo. Obrigada pelo convite da entrevista. Bom, Júlia, então para que a gente possa te conhecer, por favor, se apresente um pouquinho para a gente. Bom, meu nome é Júlia Okubo, eu tenho 27 anos e sou de Bauru, interior de São Paulo. Também peço que a professora se apresente. Oi, pessoal, eu sou a Júlia Branco, sou professora aqui no Estratégia na área de comunicação social e sou servidora pública também na área de comunicação no Poder Legislativo do Distrito Federal. Bom, Júlia, então a gente gostaria de entender em que momento começou a sua trajetória nos concursos públicos, qual momento da sua vida você decidiu estudar para a carreira pública. Bom, eu comecei a interessar pelo serviço público na faculdade por conta de uns estágios que eu fiz em órgãos públicos. E aí, após o término da graduação, que realmente eu passei a me dedicar aos estudos mesmo. E você fez faculdade do quê? De Relações Públicas. Relações Públicas, então já estava ali na área de comunicação. E você já estava procurando por concursos de comunicação? Não, no começo não. Você sabia que eles existiam? Não, de comunicação na faculdade não falam, né? Exatamente, não tem tanta essa informação e a gente vai até falar um pouquinho disso com a professora Júlia, que essa entrevista ela é bem específica. Professora, de fato, na faculdade de comunicação não se fala muito sobre concursos na carreira de comunicação. Você pode dar um panorama para a gente das possibilidades? Bom, o profissional de comunicação ele está no serviço público nas mais diversas áreas. Então, quem se forma em comunicação social tem a possibilidade, sim, de trabalhar em um órgão público como servidor. E ele pode ser um servidor tanto estatutário quanto seletista, dependendo do tipo de órgão. Em ambos os casos, as remunerações costumam ser bem vantajosas, têm benefícios da carreira. Então, em um mercado de comunicação que é um mercado bem instável, o concurso público traz essa estabilidade, traz esse panorama para quem busca esse tipo de benefício. E aí, falando especificamente de órgãos públicos, nós temos concursos na área legislativa, temos em tribunais, temos também no Poder Executivo, diversas autarquias, conselhos federais, prefeituras, enfim, estou exemplificando aqui uma série de órgãos que trazem vagas de comunicação. Então, tem tanto, por exemplo, para a área de jornalismo, quanto para relações públicas, tem também para publicidade e propaganda. Então, se você tem uma dessas formações, vale a pena começar a olhar para os concursos de comunicação, porque pode sim ser uma possibilidade de carreira além do mercado privado. Professora, e qual que é a periodicidade com que esses concursos são publicados e também a oferta de vagas? Bom, nós temos praticamente editais toda semana, porque são concursos espalhados pelo Brasil. Então, nós temos nos mais diferentes estados, região norte, nordeste, até o sul, a gente vai ter concurso público. Muitas vezes são concursos municipais ou estaduais, e aí depende muito também da disponibilidade da pessoa em relação a mudar de cidade, ou se tem um concurso perto dela. Mas sempre vale a pena ficar de olho nessas oportunidades, nos radares de concursos até que a gente faz aqui no Estratégia, porque a gente antecipa o concurso. Então, a gente já consegue saber que o concurso vai ser lançado para que o aluno faça uma preparação pré-edital, que é extremamente importante para que ele consiga se preparar a tempo, ter uma qualidade no estudo, ter uma consistência e obter, claro, um resultado positivo. Ou seja, tem jeito para nós, profissionais de comunicação. Tem sim. No serviço público. Júlia, então, explica para a gente qual foi o momento em que você viu que existia sim a possibilidade de ser uma servidora pública na área de comunicação, na sua área de formação? Porque você disse que você não começou estudando para comunicação, né? Não, eu comecei estudando para a área fiscal, e aí foi quando eu vi o edital da LESP. Eu sempre achei as equipes do Legislativo de Comunicação em geral muito eficientes, em caso de questão de publicação, transparência. E aí, quando eu vi, eu sou de São Paulo, então esse edital me interessou muito. E aí eu vi que tinha vaga para minha formação específica, então eu gostei bastante. E você conheceu Estratégia, então, neste momento que você viu o edital da LESP? Ou você já conhecia? Eu conheci Estratégia quando eu decidi começar a estudar para concurso, por conta das lives de carreiras. Isso foi em que ano? Foi no fim da faculdade, 2018. Em 2018. Então, só para a gente entender, você já estava estudando desde 2018 para cá? Isso. Então não foi logo depois do edital da LESP, você não fez isso em 2 meses? Não. Eu já vim estudando há bastante tempo.
Então, teve todo um processo aí de preparação. E como que era a sua rotina de estudos, Júlia? Eu tive períodos em que eu conciliava com o trabalho e períodos em que eu só estudava. Só estudava, né, me dedicava a isso, que já é uma atividade bastante complexa. Por conta do meu trabalho não ter uma rotina, tinha dias que tinha viagem, tinha dias que não precisava viajar, não era um horário específico, então eu não conseguia, assim, ser um exemplo de planejamento, de cronograma. Mas aí, então, eu conseguia fazer uma média de horas líquidas, né? E aí eu ia acompanhando e tentando sempre agilizar ao máximo essa rotina. E como que eram divididas essas horas líquidas? Para a LESP, principalmente, eu vim de uma preparação para CGU, então, que foi quando eu estava só estudando. Então, eu fazia uma média de 6 a 7, e as matérias da área de controle, direito, né? E aí, quando saiu a LESP, eu me dediquei mais para a parte específica de comunicação e do regimento interno. Certo. Professora, também, quem tem interesse em iniciar os estudos para comunicação, o que essa pessoa pode esperar ali da parte, enfim, de materiais, da parte didática? Como que funciona? Bom, os concursos de comunicação são divididos basicamente em 2 tipos de conteúdo. O conteúdo geral para concursos públicos, que é aquele ciclo básico que a Júlia acabou de citar. Então, ela estava estudando para a área fiscal, que é uma área que tem muito mais conteúdo do que um concurso de comunicação em termos de parte básica. Então, nos concursos de comunicação, a gente pode esperar, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, informática, pode esperar também raciocínio lógico matemático, língua portuguesa, que são as matérias mais comuns nos concursos como um todo. Além disso, tem a parte de comunicação. E essa parte de comunicação existe os assuntos gerais de comunicação, então, que são comuns a todas as formações. Então, alguns exemplos são teorias da comunicação, comunicação organizacional, comunicação pública, a comunicação na Constituição Federal. São alguns temas que caem independentemente do cargo que a pessoa for exercer. E tem também os assuntos direcionados para o cargo. Então, no caso da Júlia, de Relações Públicas, ela teve que estudar cerimonial, protocolo, a parte de eventos, planejamento de relações públicas, porque é direcionado para a área de formação dela. Quem tem, por exemplo, formação em jornalismo, vai estudar radiojornalismo e telejornalismo, vai estudar redação, a parte de planejamento de pauta, o webjornalismo. E isso também acontece em publicidade e propaganda, que aí eu vou trabalhar com aqueles conceitos básicos de publicidade, como, por exemplo, criação, direção de arte, planejamento publicitário, que são alguns dos temas cobrados. Então, o aluno precisa ficar de olho e entender que os assuntos dependem da formação, dependem do cargo que ele quer exercer, mas, via de regra, é isso que a gente pode esperar nos concursos como um todo. Professora, mas é uma sacanagem colocarem raciocínio lógico em um concurso de comunicação, né? Eu concordo, assim, realmente não é a nossa maior familiaridade com a área de exatas. A Júlia realmente é um caso à parte aqui, considerando o interesse na área fiscal, mas via de regra, quem entra em comunicação já entra com aquela ideia de eu falo bem, eu escrevo bem, né, tenho familiaridade mais com essa parte de humanas. Mas não é nada impossível, assim, dá para aprender, a estratégia tem grandes mestres na Sim. parte de exatas para resolver esse problema e permitir que não seja um empecilho para aprovação. A Júlia é prova disso porque caiu raciocínio lógico na prova da Alesp, né? Sim. Júlia, quais eram as ferramentas do Estratégia que você mais utilizava? O sistema de questões, bastante. Os resumos e os PDFs também. Vários, mas principalmente as questões para revisão. Algumas videoaulas também mais específicas. Júlia, como que foi a sua reta final, aquela semana que antecede o dia da prova? Você adotou alguma estratégia? Foquei bastante em revisão, resolver exercícios, mas principalmente em revisar o regimento interno e a parte específica, por causa que valia o dobro de pontuação também. Sim, você pode explicar um pouquinho mais da questão dos cursos? Você fez o curso de jornalismo, seria isso? Porque até então, na época, não tinha o de relações públicas. Isso. Eu peguei as matérias em comum, então, por exemplo, comunicação integrada, opinião pública, comunicação pública, que já tinha o material, e depois eu só complementei o de relações públicas, mas foram cursos que ajudaram bastante, e também os mapas mentais, que a professora lançou bem perto da prova, e foi ótimo para revisar. Bom, professora, boa notícia que agora também tem um curso específico para relações públicas, né? Sim, nós estamos lançando esse ano os cursos de relações públicas, então a ideia é realmente oferecer uma preparação completa, independentemente da área de formação dentro de comunicação social. Então teremos o curso, vai ser no formato aqui do Estratégia que o pessoal já conhece, que a Júlia utilizou também, dos PDFs e também das videoaulas, e
acredito que vai ser um material que vai ajudar bastante quem está se preparando, quem vai buscar uma vaga específica em relações públicas, assim como também era o objetivo da Júlia na preparação. Já era bom, agora ficou ainda melhor, né? Com certeza. Porque os primeiros aprovados da área de comunicação são alunos do Estratégia, né? Da Alesp. Sim, nós tivemos essa grata notícia, né, dos resultados na Alesp. Então, todos os aprovados em primeiro lugar dos cargos de comunicação da Alesp são nossos alunos. Nas 3 áreas de comunicação, o ranking foi só de corujas e também em segundo lugar de RP, no caso da Júlia, e em segundo lugar de jornalismo, também estudou com a gente. Então, é muito gratificante ver esses resultados. Para o professor, é muito bacana ver isso, porque dá sentido para o trabalho que a gente faz. Com certeza. Então, a gente produz tanto conteúdo, trabalha tanto, vira à noite muitas vezes, preparando material de revisão de véspera, preparando material complementar. E aí, quando a gente recebe a mensagem, como você me mandou, ai, professora, passei, deu tudo certo, em segundo lugar. É isso que faz valer a pena, assim, é quando a gente vê que, nossa, deu certo, sabe? O objetivo foi cumprido. E a prova de que é um material eficiente, né? Com certeza. Júlia, e no momento da prova, você adotou alguma estratégia de começar, talvez, pelas questões de conhecimento específico, ou não você seguiu a ordem natural da prova? Como que foi para você? A Lesp, a discursiva e a prova objetiva, elas tinham a mesma pontuação. Então, algumas questões, por exemplo, raciocínio lógico, que eu sabia que eu ia acabar perdendo mais tempo resolvendo, eu pulei. E foquei também, dividi o tempo para ir bem na discursiva também. Eu sabia que essa pontuação ia fazer a diferença. E fazer os conhecimentos específicos, que já eram questões bem diretas. Sim, e você falou de um ponto importante, que é a prova discursiva, né? Especialmente em concursos de comunicação. Acredito que tenha que ter ali uma base bem afiada na parte discursiva. Como que foi a sua preparação, Júlia? A discursiva da Lesp foi uma dissertação. O edital detalhava bem os pontos que causariam anulação. Então, era conhecer bem esses pontos para não cometê-los, esses erros na hora da prova. Entender bem a estrutura de uma dissertação, né, como compor esse gênero de texto. E também, assim, saber bem as notícias, porque a dissertação a gente não sabia qual ia ser o tema. Não era esperado um tema específico da área de comunicação. Tanto é que o tema foi inteligência artificial. Então, também tem um pouco desse outro repertório para agregar ali na hora de escrever. E você treinava em casa, fazia uma vez por semana? Eu não treinava muito, não. Eu tive uma base de redação boa durante a minha formação e nunca tive grandes dificuldades. Então, era um ponto que eu sabia que eu não precisava muito corrigir. Mas era uma boa eu ter treinado mais. Professora, e quais dicas você pode compartilhar, então, com o pessoal que está nos assistindo acerca da discursiva? Bom, as discursivas, elas, nos concursos de comunicação, podem ser de 2 tipos, via de regra, assim, falando de uma forma bem geral. Pode ser como no caso da Júlia, então com um assunto geral para todos os cargos, mas também pode ser uma discursiva específica sobre os conhecimentos de comunicação. Então eu acredito que quando é a específica de comunicação, é um pouco mais fácil, porque você já estudou aquele conteúdo para a prova objetiva. Na dissertação sobre assuntos gerais, o aluno precisa tomar um pouco mais de cuidado para ter esse conhecimento de atualidades. Então, é quase como se você tivesse uma disciplina a mais para estudar, que é justamente estar atualizado das notícias, dos assuntos que estão em discussão na sociedade. O que eu recomendo é que os alunos, independentemente do tipo de prova que forem enfrentar, façam realmente esses treinos, estejam conectados com os assuntos que estão em alta, caso seja um assunto de atualidades, mas da parte específica você também pode já verificar os temas que têm sido cobrados, por exemplo, em provas discursivas anteriores, o que tem sido discutido na comunicação como um todo, quais são as tendências na sua área específica, então, por exemplo, jornalismo ou em publicidade, porque isso também já te dá uma base para você poder estar bem preparado para uma discursiva. Bom, Júlia, se não fosse estratégia, você acredita que teria alcançado essa segunda colocação? Eu acredito que não. As ferramentas facilitaram muito, agilizaram muito para chegar nessa colocação. E você pretende aposentar a caneta ou você está muito feliz, enfim, com esse cargo da sua área de formação? Eu pretendo continuar estudando. É mesmo? Pretendo. Alçar outros voos? Eu quero muito assumir, fiquei muito contente com a aprovação, era um cargo que eu queria. Mas eu ainda pretendo continuar outros estudos. Muito bem, então vai com estratégia. Com certeza. Se você pudesse elencar erros e acertos na sua preparação, quais seriam? Eu acho que seria talvez ter me dedicado um pouco mais, acho que teria encurtado um pouco esse tempo, mas são erros que são importantes para que a gente tenha também um resultado positivo. A gente vai aprendendo,
Eu acho que esses erros também são importantes. E os acertos? Os acertos foram, acho que essa questão de escolher bem o material, escolher bem uma estratégia de prova, ter feito simulados, exercícios, revisado bastante, estudar bem o edital também. Bom, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? Acho que a dica seria não ter pressa. É um processo que para cada pessoa, lógico, tem um tempo, mas tem que ter calma, se dedicar, que uma hora a aprovação vem. E principalmente também ter calma na hora de fazer a prova. Eu acho que foi um ponto que foi diferencial na minha aprovação da LESP, que eu estava calma na hora de fazer a prova. Então não tive brancos, não teve muito nervosismo, o que acho que facilitou a resolver as questões com maior eficiência. Como que você cuidou desse lado emocional? Porque a técnica ela é muito importante, só que, enfim, a ansiedade, né, professora, tudo isso Sim. acaba atrapalhando. Como que você lidou? Sim, ter um apoio familiar foi muito importante, família, amigos, e ter bem um objetivo claro na cabeça. Acho que quando tem um objetivo claro, pode acontecer alguns empecilhos, mas a gente vai resolvendo as coisas com calma que dá certo. Professora, também uma dica de ouro para quem está nos assistindo. Bom, eu acredito que o processo de concurso público, ele não é só o dia da prova. Então, existe todo um processo que acontece antes disso, de preparação. Então, quanto antes você começar a se preparar, começar a se planejar, organizar a sua rotina e, principalmente, entender a estratégia de estudo que funciona melhor para você, maior tende a ser o seu resultado. Então, perceba que a Júlia, quando ela fala aqui pra gente, ela mostra claramente que ela entendeu como ela aprende, o que funcionava para ela, o que fazia sentido dentro do contexto da realidade particulares dela. Então, isso é importante também, é um processo que é individual, é personalizado e você pode testar diferentes estratégias de estudo, diferentes formas de estudar. Então, a gente tem tanto PDF quanto videoaula. Alguns alunos vão se adaptar melhor a um tipo de conteúdo, enquanto outros vão preferir outras ferramentas. E aí, o bom é que aqui no Estratégia você encontra tudo que você precisa. Então, a pessoa pode escolher como ela vai estudar. Então, a minha dica é essa, você prestar atenção na estratégia que melhor funciona para você e usar isso a seu favor para ter melhores resultados. Palavras de quem é concursada, ou seja, você já foi aluna, né, professora? Fui aluna do Estratégia, inclusive. Sério? Falo isso com muito orgulho sempre, que antes de estar aqui como professora, estive como aluna. Então, sei como é essa jornada. E, assim, Júlia, parabéns, porque não é fácil. É uma conquista muito grande e agora, daqui pra frente, vem aí uma nova jornada como servidora também. Em breve. Muito bom. Júlia, parabéns. Eu quero agradecer Júlia Okubo e Júlia Branco. Júlia Okubo aprovada em segundo lugar para Relações Públicas no concurso da Alesp. Boa sorte. Obrigada. Professora, também muito obrigada aqui por todos os esclarecimentos. Obrigada. E para você que nos acompanhou, também obrigada pela audiência. Se você quiser ver outras entrevistas sobre este concurso da Alesp, é só você navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais!